Pessoal, continuando. Exercício 24. Este exercício, ó, já falo logo de cara. Esse exercício, talvez complexo não é a palavra, é trabalhoso, mas precisa dos conceitos. Vou colocar os conceitos, as fórmulas na lousa. Toda vez que eu colocar fórmula, faça um esforço para entender o significado das variáveis da fórmula. Se você faz isso, quando precisa, você lembra. Se você pensa só na fórmula, vai esquecer. Certo? Então vamos lá, 24. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes projeções de custos para o ano de 2014. Preço de venda, custo variável, custo fixo, depreciação. Em 31/12/13, no fechamento, o PL da empresa, o patrimônio líquido, era 160 mil e a administração da empresa determinou que o lucro do ano de 2014 deverá ser o equivalente a 7% do PL. Com base nos dados, assinale a correta. Primeiro vamos interpretar o que ele está pedindo. Isso daqui são dados, né? Preço de venda, custos variáveis, fixos, depreciação. Legal, então a gente vai trabalhar com eles. Daí ele fala que o lucro de 2013, desculpa, o patrimônio líquido, PL, de 2013, foi 160 mil. E a administração da empresa determinou, né, uma estimativa, que em 2014 deverá ser 7% do PL do ano anterior. E daí, o lucro de 2014 é igual 7% deverá ser equivalente. Não. 7% do PL. Não é a mais. 7% do PL. Quanto dá 7% de 160? Isso, 11.200. Então, o primeiro cálculo está feito aqui, 11.200. Essa vai ser uma referência. Então, ele está falando, olha, dado essas informações, a empresa quer, né, um lucro de 11.200 em 2014. Beleza. Agora, quais os conceitos que a gente vai trabalhar? Ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio econômico. E ponto de equilíbrio financeiro. Quem lembra dos três conceitos? Essa mereceu um prêmio, hein? Se alguém levantar a mão aí, mereceu um prêmio. Não se preocupe. Ó, tem mãozinha que levantou aí. Eu vou perguntar, hein? Eu não tem problema, vou passar os conceitos aqui, né? Então, pessoal, aqui, ó, se está pedindo esses conceitos, né? Tá claro que a gente vai ter que calcular o ponto de equilíbrio contábil, o econômico e o financeiro. Vamos seguir aí. Primeira coisa, né, que eu falei para vocês, vamos colocar as informações aqui, ó. Preço de venda, 40. Ó, vou separar. Custo variável, 32. Custo fixo, 80 mil.
e depreciação. Mas vamos colocar aqui. Já incluída nos custos fixos. Se está no custo, é uma depreciação de um maquinário, por exemplo, certo? Está no custo. Né? Se fosse maquinário, se fosse do computador da administração, estaria como despesa, não estaria no custo. Mas vamos mencionar ele aqui, ó, 400. Tá? O PL a gente já tratou, estão todos aí, todos os dados. Ah, tá. Não enxerguei aqui. 6.400. Obrigado. Beleza. Agora, vamos levantar o conceito aí, os conceitos que a gente precisa. Margem de contribuição. Esse é o primeiro cálculo que a gente precisa. Margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É a receita menos os custos variáveis. Praticamente todas as provas cai esse conceito de margem de contribuição. Marquem uma estrelinha, porque tem que saber o conceito de margem de contribuição. Então, é receita com vendas menos o custo variável. E o custo fixo entra? Não, só entra o variável. Então, a gente precisamos calcular aqui, ó, margem de contribuição. Já pode ir calculando. Agora, ponto de equilíbrio contábil. Olá, pessoal. Então, vamos nos conceitos. Por isso que eu falei que ele é trabalhoso. Então, o que tem lá nas alternativas? Vamos lá, eu estou estraçalhando, esmigalhando ele aqui para a gente explorar. As alternativas pedem ponto de equilíbrio contábil. Então, tem que saber a fórmula, saber o conceito. Ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. Se nós conhecemos as variáveis necessárias para o cálculo de cada ponto de equilíbrio, a gente consegue resolver.
Para calcular o ponto de equilíbrio contábil, nós precisamos do custo fixo dividido pela margem de contribuição. Já foi dado o custo fixo? Já foi dado a margem de contribuição? Não, tem que calcular aqui. Mas foram dadas as outras variáveis para calcular. Certo? Então a gente consegue fazer. Ponto de equilíbrio econômico. É o ponto de equilíbrio contábil mais o custo de oportunidade. Olha só. O que é custo de oportunidade? É quanto você lucraria ou teria de rentabilidade em aplicar em uma situação e não aplicar em outra. Tá? Vou falar diferente. Você tem duas opções. Uma, investir o seu recurso, seu dinheiro, na empresa A, esperar a rentabilidade dela, ou investir seu dinheiro na taxa Selic, no mercado financeiro. Se você aplica seu dinheiro, se a Selic está 12% ao ano, e você aplica seu dinheiro na empresa A, você tem o custo de oportunidade de aplicar na Selic e ganhar 12%. Certo? Então, dentre as opções de investimento, é o custo da opção que você não fez. Então, vamos lá. O investidor vai selecionar algumas empresas para investir, para aplicar o seu dinheiro. E ele levanta, não vamos falar de Petrobras, certo? Vamos falar de outra empresa, por exemplo, Aços Gerdau, é uma empresa de capital aberto. Então, imagina que estima que a rentabilidade da empresa no ano vai ser de 20%. E se ele aplicar no mercado financeiro a Selic de 12%, ele vai ter um retorno menor, vocês concordam? Na empresa você vai ganhar 20%, na Selic você vai ganhar 12% sobre o valor investido. Tá? Pode pensar ao contrário, você pode aplicar numa outra empresa, por exemplo, a Petrobras, e ter uma rentabilidade negativa. Então, o custo de oportunidade é a opção de aplicar no mercado financeiro e ganhar 12%. Tá? Esse é o conceito de custo de oportunidade. Que está aqui, ó. Essa é a fórmula para calcular. Custo de oportunidade é o lucro sobre a margem de contribuição. Certo? Então, a gente precisa para cá. E o ponto de equilíbrio financeiro é o custo fixo menos a depreciação, por isso que ela aparece lá, sobre a margem de contribuição. Temos todas as variáveis agora para calcular? Temos. Pessoal, 3 minutos, 4 minutos. Pergunta dela. Como eu vou calcular a receita de venda se eu não tenho a quantidade? Não precisa, é por unidade. A margem de contribuição é a contribuição da unidade. Você concorda que é a mesma proporção? Você calcular para 1, calcular para 20, calcular para 100, calcular para 2.000, é a mesma proporção. Então, não importa se fazer por unidade ou por quantidade. Por quê? Concorda? Receita de vendas vezes 1.000... Custo de vendas vezes 1.000. Na proporção vai dar na mesma. Então, você não precisa da quantidade, é por unidade. Deixa no cantinho, tá? Só para não correr o risco de eu pisar nele aí. Pode deixar. Isso, melhor. É. Imagina.
Ó, o que a gente vai calcular aqui, ó, é o ponto de equilíbrio em unidades. Esse cálculo vai gerar por unidade, tá? Por isso que a margem de contribuição é por unidade. Olha só, ponto de equilíbrio contábil, 10.800 unidades. Pessoal, o que é o ponto de equilíbrio? Faltou essa explicação. É a quantidade que eu preciso vender para gerar um resultado, né? Aqui, né, o resultado que eu vendo, e aqui são as receitas, aqui são os custos. É onde as curvas se encontram e geram resultado zero. A partir daí, o que eu vender, eu tenho lucro, né? Então, de novo, conceito de ponto de equilíbrio. É a quantidade que você vai produzindo e vai vendendo até a relação entre o custo e as vendas dá zero. Ponto de equilíbrio. A partir daí, se eu vender mais uma unidade, eu tenho lucro. Tá? É isso que a gente está calculando. Ponto de equilíbrio contábil, financeiro e o econômico. Ó, você calcula o ponto de equilíbrio contábil e daí... O custo de oportunidade. Pessoal, vou fazendo com vocês. Essa daqui é uma das mais trabalhosas. Concordam? Olha lá. Vamos calcular o custo de oportunidade, tá? É o lucro, esse daqui é o lucro estimado, tá? Que é esse 11.200. Então, ó, 11.200, que é o lucro estimado, né? É minha oportunidade de aplicar nessa empresa. O lucro estimado, se eu aplicar nessa empresa para 2014, é 11.200. Tá?
dividido pela margem de contribuição. Quanto que deu a margem de contribuição? Beleza. Ótimo. 40 menos 32 é igual a 8. Então, já temos a margem. E aqui, 11.200 dividido por 8 dá quanto? 1.400 unidades, certo? Né? Unidades. Porque é um valor dividido pela margem de contribuição de um produto. Então, eu tenho 1.400 unidades. Beleza, agora a gente vai para o ponto de equilíbrio contábil. Custo fixo total, quanto deu? 80.000 dividido por 8, quanto dá? 10.000. Pessoal, todo mundo até aqui? Chegou até o 10.000? 1.400. Já fez, 1.400. Agora vai para o ponto de equilíbrio contábil. Isso, 80.000 dividido por 8, que dá o 10.000. Esse exercício, pessoal, tem que lembrar dessas fórmulas. Tá? Vamos lá. Ponto de equilíbrio econômico é o contábil mais o custo de oportunidade. Então, é 10.000 unidades mais 1.400. Dá 11.400. Beleza. E daí, para fechar, o financeiro. Custo fixo total, 80.000. Menos 6.400 dividido pela margem. Quanto dá? 9.200 unidades, né? Então, é custo fixo 80.000 menos 6.400 dividido por 8. De novo, um valor dividido pela margem de contribuição de um produto vai gerar o ponto de equilíbrio financeiro em quantidades. Quanto que deu, pessoal, essa daqui? 9.200. Tá? É a letra C de casa. Certo? Pessoal, vou fazer uma pausa agora, tá? Apresentar para vocês o Dr. Edson, tá? Aqui da Legal, ele vai dar uma palavrinha aí para vocês. Obrigado. Bom dia a todos, tanto dessa sala quanto da outra. Muito obrigado pelos alimentos que os senhores trouxeram, tá? Eu queria dar um aviso. O Legal vai lançar uma pós-graduação em contábeis. E essa pós-graduação é a mais completa que tem, né, professor? Exatamente. E são 400 horas, é um curso reconhecido pelo MEC, e começa no dia 21 agora, de março, com aulas aos sábados quinzenais. E no próximo intervalo, as meninas vão distribuir uma ficha. Aqueles que se interessarem poderão fazer inscrição, não precisam pagar agora nada, são 18 parcelas de R$ 196, tá? E aí depois os senhores, se aqueles que se interessarem, podem se informar com as moças na recepção lá no primeiro andar. Isso aí os senhores podem pagar em cartão de crédito, ou débito, ou cheque, enfim, não se preocupem com isso. Tudo bem? Diga, professor. Tudo bem, aí a diferença o professor paga, né? Não, em atenção a essa turma, a gente vai fazer para vocês
18 prestações de R$ 150. Mas só para essa turma, tá? Não, não vai pagar a diferença. Porque nós temos certeza que no Brasil todo, nenhuma instituição consegue fazer a pós-graduação ao preço que o Legale faz. Aqui tem algum aluno da pós em Direito do Legale? Não. Não tem, né? Mas o Legale tem pós-graduação em Direito e agora pós-graduação em Contábeis, todas reconhecidas pelo MEC. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Pessoal, eu vou aproveitar a palavra do Dr. Edson aqui e vou falar um pouquinho sobre o MBA, tá? Para aproveitar o gancho, tá? Vou falar da Legale como um todo. Tinha um slide aqui que depois eu mostro, mas eu vou falar antes, para aproveitar que ele veio aqui, tá? Para quem não conhece, como eu disse, alguns, né, já estiveram aqui, um amigo que indicou, já fizeram esse treinamento no passado, etc. Tá? A faculdade Legale, ela é muito forte no segmento de direito. Pessoal, transita por aqui no mês, eu não sei exatamente, 2.000 pessoas. Tá? Hoje é uma exceção, está vazio por causa do começo do ano, por causa do carnaval. Tá? E parabéns a vocês de estarem aqui no carnaval, se dedicando, né? Porque tudo bem, né? Eu sou pago para estar aqui, né? Mas vocês não, vocês estão por própria vontade. Então, parabéns a todos, tá? Então, sobre a faculdade, de novo, ela é muito forte em Direito e desde 2010 iniciou aqui os cursos de graduação em Ciências Contábeis. Eu estou aqui desde 2011, 2012. Tá? O professor Maurício, que grande parte conhece, também é professor daqui, tá? Do curso de graduação. Eu, especificamente, eu sou coordenador aqui na faculdade do Núcleo de Extensão e Pesquisa. Qual que é a função do núcleo? Desenvolver os treinamentos como esse, tá? Mais treinamentos de curto prazo. Então, se vocês acessarem o site da faculdade, nós ainda não colocamos, mas sempre definimos alguns cursos de 3 horas à noite, 6 horas, relacionados a temas financeiros e de contabilidade. Tá? Mais curso de Excel, que nós estamos planejando. Já teve uma rodada de curso de Excel, básico, intermediário e avançado. Tá? E outros cursos relacionados à atividade, né, de todos vocês. Tá? Então, fiquem atentos no site. Além disso, nós desenvolvemos, eu em conjunto com o professor Maurício, esse MBA em práticas contábeis, né, totalmente amparado pelo IFRS. O que é isso? São as normas internacionais de contabilidade que regem a nossa contabilidade. Né? Vocês aí que estudaram muito a contabilidade sabem disso. A grade curricular é a mesma grade das grandes faculdades, pessoal. A mesma, tá? Então, o que consta ali, né, no formulário que passaram para vocês, né, basicamente, são os mesmos itens que vocês vão encontrar na FIPECAF, na FECAP, né, exatamente isso que eu queria lembrar. Tá? É a mesma grade. Qual que é a diferença? O preço. Tá? A diferença é o preço. Vocês viram que ele falou 196 para vocês e só para vocês, é o que ele falou. Né? Pelo que eu conheço aqui, não tem exceções. Só que para quem está fazendo esse curso seria 150. Podem procurar, não acha por esse preço. Tá? Na FECAP é 1.000 e alguma coisa. FIPECAF é uns 1.200, 1.500 também. Tá? Então, esse é o diferencial. Tá? E, como eu disse, os professores são professores gabaritados, tá? Que vão. Hoje, na graduação, olha só, todos os professores têm mestrado na graduação. E na pós não vai ser diferente. Tá? Então, esse é o nível de qualidade que a Faculdade Legale preza e nós queremos continuar. Esse daí é o principal critério que nós definimos aí para esse treinamento que está começando. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar diretamente na recepção. Tá?
Tá ok? Então, para vocês conhecerem também um pouquinho da faculdade, principalmente quem está chegando agora. Pessoal, beleza, vamos lá. Fechou esse exercício? Vamos caminhar? Esse daqui? Ah, deixa eu colocar aqui. Então, o econômico é o contábil mais a quantidade do custo por oportunidade, 1.400. Tá? Daí fechou. Vai tirar agora. Pessoal, vamos lá. Vamos baixar a euforia agora. Vamos lá. O carnaval vai começar hoje exatamente 14h30, tá? O professor do outro lado, ele veio até com os apetrechos, tal. Falei para ele que eu esqueci. Devia ter vindo também, mas começa só 2h30. Vamos dar uma quebrada agora nos custos. 25, análise de balanços. Escutei um vixe aqui. Normalmente, análise de balanço não é difícil. Vou mostrar para vocês. Meu desafio com vocês hoje é mostrar que matemática financeira é fácil e estatística é mais fácil ainda. Vamos lá, vamos caminhar. Vamos caminhar. Olá, vamos lá. 25. Uma sociedade apresentou os seguintes dados extraídos da DRE e do balanço patrimonial 2012 e 2013. Então, ele traz o balanço e a conta de estoque nos dois períodos. E traz a conta de CMV, custo de mercadorias vendidas, que é a mesma coisa que o CPV, certo? Custo dos produtos vendidos. Então, traz o saldo. Para calcular os indicadores contábeis, a empresa considera que o mês tem 30 dias e utiliza o estoque médio. Então, pede o giro dos estoques e o prazo médio de rotação dos estoques, né, de um período para o outro, de 2012 e 2013. O único cuidado aqui, que é daqui para cá, né, a variação de 2012 para 2013. Tomar cuidado com isso.
Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, calcular o estoque médio, porque a gente vai usar essa informação. Como que a gente calcula a média de alguma coisa? Soma e divide, tá certo. Isso daí é a média aritmética, certo? É isso daí. Soma e divide. Divide pela quantidade, né? Quantidade de eventos. Qual é o estoque médio aqui? 850, certo? Certo? A média. Soma, divide por 2. São 2 períodos. Estoque médio. Sobre o estoque médio. CPV final. Olha lá, para calcular o giro de estoque, o GE, é o total de custo realizado naquele período. Olha só, tem que tomar cuidado aqui. O que é 10.200 ou 10.220? É o custo total dos produtos vendidos nesse período. Em todo o ano, lembra? Resultado é acumulado, né? Você vai acumulando. Então, 10.220 é o total dos custos dos produtos vendidos de todo o ano de 2012. Qual que é o CPV ou CMV de todo o ano de 2013? 12.750, de todo o período. Então, para você calcular o giro de estoque, é o CPV do período dividido pelo estoque médio. Então, você tem 2 períodos e tem o custo dos produtos. Então, como o custo é do ano todo, você pega esse custo de 2013 e divide pelo estoque médio, que é a comparação entre os dois. Já vai dar o giro de estoque. Vamos fazer esse cálculo aqui. O resultado vai ser o número de vezes, né, que o estoque girou. Pessoal, o que é o estoque girou? Entrou, foi vendido, entrou, foi vendido, entrou, foi vendido. Se der 40 vezes você comprou, vendeu, 40 vezes. Esse é o giro do estoque. Vou colocar ali de outra forma.
Olá, então, conceito, giro de estoque. É o valor consumido no período. Acabei de falar, valor consumido em todo o período é o CPV. No período, né? 2013, 12.750. E o valor do estoque médio nós calculamos aqui de 850. Né? De novo, o estoque médio, né? Soma um com o outro, divide por 2. Quanto deu isso daqui, pessoal? Giro do estoque. 15. 15 vezes? Então o estoque girou 15 vezes. Certo. E agora, o prazo médio de renovação do estoque. O que quer dizer? É o número em dias para vender o estoque. Quantos dias? O conceito é, finalizou o produto, foi para a expedição para vender. Quantos dias demora para vender? E daí a quantidade que isso acontece, né, vai ser o prazo médio aí de renovação do estoque. Quanto dá esse cálculo? 24, que é a letra C. Beleza, pessoal, é isso daí. Então a gente está falando, o estoque gira 15 vezes com esses dados e o prazo médio de renovação do estoque, né, quanto tempo demora para vender, desde a data que ele está pronto, são 24 dias. Aí a gente finaliza aí com a letra C. Costuma cair, eu estou vendo nas últimas provas, esse conceito de prazo médio, né? Prazo médio de estoque, ciclo econômico, ciclo contábil, né? Quanto tempo demora para você vender a mercadoria em dias, né? Se atentem para isso que acaba caindo bastante. Você perguntar? Aqui, né? Pessoal, vamos seguir. Mais uma de custos, a 26. Uma sociedade está analisando a venda de seu produto, lançado recentemente a 5 a unidade. Os custos de despesas variáveis do produto totaliza 4 por unidade. E a despesa fixa 220 por ano. O ativo da empresa era 600 mil e espera ter um retorno sobre o ativo, né, que ele seja superior em 5% à média do retorno do mercado, que é 18%. Então a gente já faz uma conta logo de cara, né? Se ele quer 5% acima do mercado e o mercado é 18%, quanto ele quer de retorno? 23%. Então já marquem aí 23%, porque esse é o retorno que a gente precisa calcular. Sabendo que a margem de contribuição unitária é 1, e ainda desconsiderando incidência de imposto sobre o lucro, não precisa se preocupar com isso, qual a quantidade a ser vendida para obter esse retorno de 23%? Vamos lá. 4 minutos.
Ó, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o ponto de equilíbrio. É um exercício muito parecido com aquele que nós fizemos anteriormente de ponto de equilíbrio. Né? Porque ele está falando, ó, tem uma quantidade de vendas, aqui um preço de venda, um preço de custo variável. E daí o que nós temos que calcular? Qual a quantidade? E tem um custo fixo. O conceito é qual a quantidade que eu preciso vender, dado esse preço, para cobrir todo o custo fixo. A partir daí eu chego no ponto de equilíbrio. E é aquilo que eu falei, quando eu vender mais uma unidade, eu já estou dando lucro. Tá? Então é ponto de equilíbrio de novo. Vamos levantar a fórmula. Equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil que nós passamos, qual que era o cálculo? Custo fixo dividido pela margem de contribuição. Isso. Então, esse é o primeiro cálculo que a gente tem que fazer. Ó, então, uma coisa é calcular o ponto de equilíbrio e o outro, o que ele fala? A empresa tem um ativo de 600 mil que gera um retorno de 18. Peraí. De novo, ela espera um lucro, né? Então é o lucro desejado, espera que o lucro seja 5% acima do mercado que é 18. 5% acima do mercado que é 18 é 23. 23% do quê? Do ativo, que foi dado lá. Quanto dá 23% de 600 mil? 138? Então, ó, 138 é o lucro desejado. Tá? Então, a ideia é, ó, para fechar o conceito, quando nós calculamos o ponto de equilíbrio, ou ponto de equilíbrio contábil, lembra que eu falei? É a quantidade que eu tenho que vender para custear todo o custo fixo. Todo o custo fixo. A partir daí começa a gerar lucro. Tá? Então, ele está pedindo o quê? Calcule a quantidade para cobrir todo o custo fixo, mais gerar um resultado de 138 mil. É isso que a gente tem que fazer. Quanto que dá esse cálculo do ponto de equilíbrio contábil? Quanto é o custo fixo? 220 mil. Qual que é a margem de contribuição? 1. Deu 220 mil. Certo? Beleza. Agora o lucro desejado. O que está faltando aí, pessoal? Para finalizar. Pessoal, o que está faltando aí? Né? Então, lembra que eu falei, custo fixo, né, dividido pela margem de contribuição, você vai calcular para cada unidade. Então, é 220 mil unidades. Né? E aqui, ó, o lucro desejado também, 108 mil unidades. Se eu somar os dois, quanto que dá isso? 58 mil. Letra D. Então, ó, para fechar o conceito, eu preciso vender 220 mil unidades para pagar todo o custo fixo. Quando eu vender, daí é o 0 a 0, DRE 0,
Toda receita é igual a despesa e os custos, zero. Quando eu vender 220 mil e 1, eu estou dando lucro de 1. Então, tudo que eu vender acima disso daqui dá lucro. Então, ele está falando, se ele quer um lucro de 23% sobre esse valor, então ele está falando, ó, eu preciso vender 220 mil para zerar, mais 138 mil unidades para dar esse lucro de 23. Entendido? Sim? Beleza. Ó, é o mesmo conceito de ponto de equilíbrio que a gente viu lá atrás, caiu de novo. Esse mais simples, né? O outro a gente fez... Nós fizemos 4 ou 5 cálculos, né? E daí é aquilo que eu falei. Está fazendo a prova, verifica que é trabalhoso, decide se continua ou se passa para outro. Isso daqui é simples, tá? Tendo o conceito aqui, ó, a gente faz rapidamente. Agora, vamos entrar aqui nas questões de legislação tributária. Cai normalmente 2 ou 3 questões. Todo mundo gosta de legislação tributária? Tem uns que falaram sim, tem uns que falaram sim ali. O que eu vejo nessas questões, né, ao longo das provas que a gente vem corrigindo e repassando, né, discutindo com o pessoal? 2 pontos para colocar para vocês. O primeiro é, principalmente nessa prova, vieram algumas questões que é do tipo, sabe, não sabe. Tá? Tem 2 tipos de questões assim. Uma é aquela que você lê e através dos conceitos, né, através de algum raciocínio, você consegue responder. Por trás tem uma lógica. E quando você consegue relacionar essa lógica com o seu dia a dia, alguma experiência que passou, isso te ajuda a responder. Tá? Ou, essa é boa. Essa é uma questão que eu diria que é inteligente. Requer que o candidato pense para responder, de novo, ter uma lógica por trás. Outro tipo, que é o que eu não gosto, é aquela que é decoreba. É o sabe e não sabe. Se você não souber o artigo 23 do que fala o Código Tributário Nacional, você não vai conseguir responder. O que está acontecendo é que esse tipo de questão nessa prova é essa, sabe e não sabe. Tá? Então, a gente vai repassar aqui os itens, né? Vamos fazer junto aqui as questões, tá? Mas é o tipo da questão que não tem essa possibilidade de você resolver com a lógica. Tá? Precisa repensar essas questões aqui lá no desenvolvimento, quem prepara elas. Mas vamos lá, como essa é a nossa realidade, vamos tocar o barco. Tá? Vamos lá. O Código Tributário Nacional estabelece que, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará a ordem indicada. Aqui são as ordens que podem ter, isso daqui está na norma, isso daqui está na lei, é a ordem em que a autoridade competente pode agir em assuntos relacionados aos tributos. Então, são esses conceitos. Analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e equidade. O que ele está pedindo? Assinale a opção correta. Tá? 2 minutos aí para vocês fazerem e a gente fecha a resposta. Essa daí que você falou aqui. Só para ajudar, pessoal, essa questão foi anulada, tá? Não, vamos.
Alô? Vou mostrar uma opção de resposta, tá? Que está relacionado com a legislação. Só que teve questionamento e foi anulada. Tá? Alguém aqui, o doutor Edson perguntou, né? Mas alguém aqui é advogado? Ninguém? Posso falar mal? Não? Você é advogada? Olha lá. Estou brincando, pessoal. Aqui é o seguinte. O tipo de formulação dessa questão, possibilitou um questionamento. Foi isso que aconteceu. Né? O modo que está escrito. Então, é assim, um não que tem aqui já inverte totalmente o enunciado e as respostas. Tá? Então, assim, nós não sabemos exatamente qual foi o questionamento, mas foi suficiente para eles cancelarem a questão. Tá? Mas vamos lá para a gente fechar a opção que poderia ser a resposta, para nós treinarmos. Ó, pessoal, vamos lá. A correta aqui é a letra C de casa. Tá? Então a resposta é: o emprego da analogia, que é o primeiro item, não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E o emprego da equidade poderá resultar na dispensa do pagamento. Desculpa, eu li errado. C. O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. E o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo devido. Tá? Para vocês saberem, nós anotamos aqui, do Código Tributário, é o artigo 108. Tá? Para fins de futuros estudos é bom anotarem. Tá? 108. O que o artigo fala? Exatamente o que está escrito ali. Então, quando ele fala o conceito de equidade, é esse o tratamento, e quando fala o conceito de analogia, é esse tratamento. Tá? É o que eu falei para vocês. Bastante gente acertou, né? Mas é uma questão que, se não souber, se não lembrar, né, não é uma questão boa aí de resolver. Tá? 28. Considere uma lei ordinária federal que aumentou a alíquota e ampliou a base de cálculo de um determinado produto. Então, duas coisas, né? Aqui é uma afirmação. Ele está falando, uma lei ordinária aumentou a alíquota, primeira coisa. Então, por exemplo, aumentou a alíquota do ICMS de 18 para 19 e ampliou a base de cálculo. Por exemplo, a base de cálculo pode ser o faturamento mensal ou anual da companhia. Acerca da situação apresentada, conforme a Constituição, assinale a alternativa correta. Aqui, o que ele está falando, quando ele linka aqui com a Constituição Federal, ele está falando acerca da ordenação das leis. Né? Então, qual lei pode fazer definir uma determinada ação e outra não?
Então, ele está comparando a lei ordinária com a lei complementar. Tá? Então, 2 minutos aí para responder. (27) 27, letra C. Pode complementar. Pessoal, uma correção aqui. A questão anulada foi essa, a 28. A 27 está ok. Tá? Letra C que a gente fez, está certo. A anulada, a que gerou questionamentos, foi essa. Tá? Então essa foi anulada, mas vamos colocar a melhor resposta. O que vocês colocaram aqui? A, C. Alguém colocou a D? A resposta é a D. Tá? Por que a D? A base de cálculo, resposta, a lei ordinária pode alterar a alíquota, mas não pode alterar a base de cálculo. A base de cálculo tem que ser alterada por uma lei complementar. Tá? Artigo para vocês, para marcarem. Artigo 146. É o que ele vai falar dos atributos da lei complementar. Então, lá fala claramente que a base de cálculo pode ser alterada pela lei complementar. Vamos lá, a última questão de legislação tributária. 29. Assinale a opção que apresenta o tributo cobrado pela União, pelos Estados e Distrito Federal e Município, no âmbito de suas respectivas atribuições, instituído para fazer face, olha só, agora que ele está falando, custos de obras públicas, que decorra valorização imobiliária. Então a pergunta é, qual meio de receita os órgãos públicos podem definir um tributo para custear obras públicas relacionadas à valorização imobiliária? Vocês colocou qual? A? Por que vocês colocaram A? Ah, é? Né? Às vezes acontece isso, né? Uma aula que você teve recentemente está na cabeça e você foi tão boa. Ó, pessoal, quem estiver falando quiser vir aqui responder. Quem colocou letra A? Levanta a mão. A maioria. Beleza. Aqui, um toque que eu daria aqui é o seguinte.
Quando a gente fala de imóveis, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? O famoso ITBI, Imposto sobre Transferências Imobiliárias e tal, né? Que é o mais famoso aí. Quem adquiriu imóvel recentemente tem que pagar o ITBI. Aliás, ele está mudando aqui em São Paulo. A partir de abril, ele muda de 2% para 3%. Tá? Então, mais uma conta para nós pagarmos aí maior, né? De novo, né? Quem adquiriu um imóvel, né? Então, só cuidado nessa questão para não lembrar, né? Ler aqui imóveis, né? Lembrar do ITBI, falar o ITBI é um imposto sobre transação e colocar imposto, tá? Então, só não fazer essa confusão. Então, a letra é A, contribuição de melhoria. Tá? 29. E agora, vamos lá, estatística. Já ouvi um monte de AF aqui. Antes da gente fazer, qual que é o recado que eu dou para vocês, tá? Eu trabalho muito com estatística também. E passei, né, como vocês, né, passei pela graduação, né, sei as dificuldades. Eu, pessoalmente, tive algumas dificuldades na graduação, só que depois eu resolvi isso, né, até por questão do meu trabalho. Ele pediu que eu estudasse estatística, era requerido. Da mesma forma que a nossa colega aqui disse que ela está precisando de alguns assuntos relacionados à previdência, né, ela precisa estudar, eu fui atrás. Era uma decisão que eu tinha, ou estudava ou não ia continuar no meu emprego, né? Então, eu fui atrás, eu busquei É até interessante, é legal contar para vocês, eu busquei um MBA em estatística, a turma não formou, não é fácil de achar, tá? São poucas universidades ou faculdades que têm, então eu procurei uma, era na Metodista de São Bernardo, né? São Bernardo que fica Metodista? São Bernardo. E a turma não formou, fiquei desanimado, era muito longe da minha casa, mas mesmo assim eu ia até lá, eu ia fazer questão de ir, porque eu precisava. Daí depois eu consegui fazer em outro lugar, né? Abri um curso na FIA, né, que era os professores da USP, eu consegui fazer lá, né? Deu certo, e eu aprendi mais ainda, né, do que eu já sabia de estatística, muito mais do que eu tinha aprendido na graduação. Quando a gente fala de estatística, de matemática e matemática financeira, qual que é a questão, pessoal? Infelizmente, algumas pessoas trazem uma base não consolidada, tá? E daí, quando chega nesse momento, tem algum tipo de dificuldade, tá? Mas o que eu vejo, e olha só, a estatística que vem caindo nas provas não é difícil. Isso daqui é uma afirmação. E não é difícil para mim. Eu estou falando difícil para quem está fazendo a prova, tá? Para vocês. Então, vocês vão ver o cálculo que eu vou fazer agora é um cálculo relativamente simples para resolver essas questões de estatística. E a mesma coisa eu digo para a matemática financeira. Matemática financeira tem uma fórmula que eu chamo de fórmula salvadora, que se você decorar ela, né, você vai fazer qualquer exercício, qualquer não, mas a maioria dos exercícios de matemática financeira. E a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui nessa questão de estatística. 30. Uma empresa de logística oferece serviços de armazenagem em um galpão climatizado e serviços de transporte. 2 serviços, certo? Um de armazenagem e outro de transporte. O valor das tarifas que ela cobra é estabelecido em função do espaço na armazenagem e distância para o frete. Claro, né? Então, se o frete é mais perto, cobra menos. Se ele é mais longo, cobra mais. Se a armazenagem, a área é menor, vai cobrar menos do que uma área maior. Ok. Que está na tabela. Então, vamos ler a tabela de tarifas. Distância, tarifa do frete. Quando a distância for 10 quilômetros, ele vai cobrar a distância total R$ 34,29. Quando a distância for 20, é o que eu estou falando, né? Vai aumentando a distância, vai cobrando mais. Beleza, simples de entender.
E daí ele dá também a tarifa do frete por quilômetro rodado. Ou 3,43, ou 2,36, 2,29, tal, para cada um dos quilômetros. Daí vai para a armazenagem. Aqui é um 1, né? Quando é 1 metro quadrado, ele vai cobrar 50. Quando é 2, 102, e vai aumentando conforme aumenta a armazenagem. Beleza? E tem a tarifa por metro quadrado também, que está dado lá. Pronto, fez a leitura da tabela. Com base nos dados, assinale a alternativa incorreta. O que ele está pedindo aqui? A média aritmética e a mediana das duas tarifas. Pronto. Agora vamos lá. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. O que é a média aritmética? A soma de todos os itens dividido pela quantidade. Se eu tenho 5 itens, somo 5, divido por 5. Se eu tenho 10, somo todos, divido por 10. Média aritmética ou média simples. Quem esqueceu, anota. É um conceito estatístico que todo mundo usa toda hora. Mediana. Quem lembra o conceito de mediana? Exatamente. É o número que está no meio. Exemplo. Temos uma sequência aqui, ó. Tem que estar ordenado. Você tem que ordenar para saber se está no meio ou não. Então, você tem uma sequência. Pessoal, qual que é a mediana? Fácil ou difícil? Já que está fácil, agora eu quero ver. Qual que é a mediana? Quem falou? 3,5. O que você fez? Aê! Boa! Somos 2, divide por 2. Regrinha, que nem precisa marcar. É o que a gente acabou de fazer. Sempre que for ímpar, é o do meio. Você consegue separar em partes iguais. Partes iguais. 2 para cá, 2 para cá. Se for par, divide no meio, pega os dois, anterior e posterior, divide por 2. Fácil ou difícil? 1 minuto para responder esse exercício de estatística cabeludo que ninguém consegue fazer. 1 minuto. Incorreta, né? 1 minuto. 1 minuto porque é de estatística, hein? 1 minuto porque é de estatística. Pessoal, todo mundo fechou? Fechou? Todo mundo colocou a resposta B de bola? A?
Resposta A, correta. Tá, resposta A. Agora, sinceramente, fácil ou difícil? Mais fácil ou difícil que todas que nós vimos de custos? Mais fácil. Tá bom, vai, mais fácil que 90% das de custo. É o que eu falo para... Oi? Olha lá, vamos resolver. Média aritmética da tarifa do frete por quilômetro rodado. Tarifa do frete por quilômetro rodado. Média aritmética é 2,29. Tem que somar o 5, dividir por 5. Quanto deu isso? 2,66. 2,29 está errado, já marca essa. Acabou, já passa para a próxima. Entendeu? Soma todos, divide por 5, já deu errado. Nem precisa fazer os outros, porque é incorreta. Mas vamos lá. Média aritmética da tarifa de armazenagem por metro quadrado. Tarifa de armazenagem por metro quadrado. Se somar todos, dividir por 5, vai dar 52. Fez? Mediana da tarifa de armazenagem do espaço total. Armazenagem do espaço total. Olha lá, mediana. Tem 5, pega o do meio. 156. 156, está certo. Mediana da tarifa do frete para a distância total. Distância total, mediana. Tem 5, pega do meio, 68,57. 68,57. Pessoal, simples. 1 minuto para responder essa questão aqui, cabeluda de estatística. Não, estou falando que a gente gasta 1 minuto para responder essa. Agora eu quero ver. Né, que agora todo mundo fez essa de estatística, agora estufou o peito, falou, pode mandar que eu faço, né? É que vocês não viram, o pessoal do fundo lá já fez assim, já. Vamos lá, matemática financeira. Uma sociedade obteve um empréstimo com vencimento final em 2016. O valor total a ser pago para a quitação da dívida no vencimento, incluindo juros e principal, é 125.440. Permite a liquidação antecipada com uma taxa de juros compostos de 12% ao ano. Com base nos dados, o saldo do empréstimo 2 anos antes do vencimento será... Vamos lá. Minutos aí para vocês fazerem. Essa a gente vai fazer das duas formas, tá? Na mão, usando a fórmula salvadora que eu falei, e na calculadora. Podem fazer de qualquer jeito, aí que vocês prefiram.
Olá. Pessoal, um minuto. Fórmula salvadora. Ah, Rodrigo, tem 3. Por que está no plural? É uma só. São variações. Olha só. Valor futuro que você quer calcular é igual o valor presente, quanto você... Pensa no investimento. Você vai aplicar agora o valor presente que você está colocando, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, então marquem que o I, a taxa de juros, elevado a N, que é o período. De novo, FV, valor futuro, é o que você quer calcular. PV, valor presente, o quanto você tem agora que você vai investir. 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o período. Por que que o N está aqui? Porque são juros compostos. Quando for juros simples, você multiplica. É a mesma fórmula. É a mesma. Tem que decorar isso para fazer os cálculos de matemática financeira? Tem. Tem que decorar. É fácil. E a de baixo? De baixo é a fórmula do valor presente. Pergunta para vocês. É uma variação da mesma fórmula? Sim. O que você fez? Pegou esse PV, trouxe para cá, pegou o FV e jogou para lá. É a mesma fórmula. O valor presente. Certo? Isso daqui tem que saber. Por que que é salvadora? Porque com ela... Pelo histórico dos exercícios, você vai responder 80%, 90% dos exercícios de matemática financeira. É isso que é requerido. Tá? Vamos agora para a resolução. Quem já finalizou? Quem está finalizando no gerúndio? Ninguém respondeu. Vai. Deixa eu ler aqui. Tudo bem, aparece pro final. Você paga. Pessoal, vamos lá. Resolução. Copia esse daqui que daqui a pouco eu vou apagar. Vamos lá. Primeiro o conceito. Olha, o que é empréstimo? É empréstimo. Ó. Pegou um empréstimo em algum momento que ele não fala e tem um vencimento numa data em 2016. Beleza, então tá aqui. Ó. Começa aqui e termina aqui. Daí o que ele fala? 2 anos antes, aqui, vai antecipar. Certo? E você já tem o valor futuro, não tem? Que foi dado? O valor lá na frente tem. Quanto que é o valor futuro? Ó, 125.440. Foi dado. Beleza. Então, é assim...
Em 2016, nós, né, a empresa tem que pagar para o banco 125.400. Só que como ela vai pagar antes, 2 anos antes, o que tem que fazer? Pegar esse valor lá de trás que você já sabe e trazer valor presente. Presente hoje? Não, presente nessa data que ele está pedindo. Tá? Então, esse cálculo que a gente vai fazer, a gente vai voltar esses 2 anos. Ó, valor presente. O que eu quero? Eu quero o valor presente. Já tem o futuro. Então, valor presente que eu quero é igual. Qual que é o valor futuro? 125, 440. Dividido 1 mais... Qual que é a taxa que é dado? 12. Quando traz para cá, 12%. 12% é igual a 0,12. Todo mundo concorda? Ótimo. 0,12. Agora falta o N. Qual que é o N? Qual é a quantidade de anos que nós vamos voltar para trazer a valor presente? 2 anos. Quanto que dá isso daqui? Quem fez? É 100 mil, é só arredondar. A quantidade de casas. A gente vai fazer. Vamos fazer. Importante entender até agora. 100 mil é a letra B. Pessoal, vou fazer de novo. Vamos lá. Ó, atenção. Hoje, contratamos um empréstimo que lá na frente o banco calculou o valor 125.440. O banco já falou, em 2016 você vai pagar 125.440. Daí você pede para o banco fazer um cálculo. Fala, banco, em vez de eu pagar lá na frente 2016, se eu pagar 2 anos antes, né, que vai dar 2014, quanto que eu vou pagar? Então tem que fazer o cálculo. Ele te deu a taxa, falou que é 12% ao ano, e nós estamos trabalhando ao ano. Tá? Normalmente, ó, isso daqui é bom vocês saberem, não confundem as questões, eles não confundem ano com mês. Eles já nos ajudam. Porque se precisar converter ano para mês, tem que fazer um outro cálculo da taxa de juros. Não está sendo pedido ultimamente, eu não estou vendo. Então, quando ele pede um cálculo, ele já dá a taxa ao ano para você calcular o período ao ano, ou a taxa ao mês para calcular o mês. Então, sempre tem que estar no mesmo período, mesma ordem de grandeza. Se é ano da taxa, ano no período. Mês na taxa, mês no período. E aqui está, é 20% ao ano para 2 anos. Então, como ele deu o valor futuro e nós queremos o valor presente, na verdade, esse valor presente é lá nos 2 anos, né? Ó. Né? Aqui é o valor presente nos 2 anos. É isso que a gente quer. Então, a gente volta a quanto? 2 anos. Então, quando vem para a fórmula, olha lá. O valor presente é o valor futuro, 125.400, dividido por 1 mais a taxa, que é 0,12, sobre a quantidade de períodos que está voltando. Ó, voltou 1 ano, voltou 2 anos. Dá 2, esse 2 vem para cá. Joga na calculadora. 1,12. Eleva ao quadrado com 4 casas decimais. Daí divide 125.440 por isso, vai dar 100 redondo.
Certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Eu vou mostrar como é que faz na calculadora agora. Porque a pessoa pode optar, ou vai pela calculadora ou vai na fórmula. O segredo dessa questão é isso, vocês concordam? Fazendo esse raciocínio de quanto tempo vai voltar, é só aplicar a fórmula. Só isso daqui. Tá? Vamos ver na calculadora. Vou apagar aqui. Oi. Eu sabia que era comigo, eu estava apagando aqui. Espera aí. Pode falar. É. Ah, tá, a lista, né? Vai passando a lista para cá, o pessoal assina. Acho que o pessoal de cá assinou a lista de presença. Ó, então tem que passar para cá. Qual foi a pergunta dele? Ah, por que não usou 24? Porque são 2 anos. É o que eu falei. Se a taxa é o ano, o período tem que ser o ano. Se a taxa está ao mês, daí o período é o mês. Se fosse, vou até por ali, se fosse 12% ao mês, você ia ter que calcular aqui, ia colocar aqui 24. Certo? Então aqui, ó, é o ano. Como estamos voltando 2 anos, então você eleva a 2, eleva ao quadrado. Tá? Então, de novo, ele deu 12% ao mês, só que pediu para voltar 2 anos. Então, aqui vai elevar 12% a 24. Certo? Então, tem que tomar cuidado. Mas é justamente isso que eu falei. Nas questões, não está pedindo isso. Ele não está pedindo para converter. Ele não está dando um em anos e outro em meses. Ele está dando os 2 em anos ou os 2 em meses. Ele facilita a nossa vida. Tá? Ó, calculadora. Como que você fez? Fala a ordem certinho para eu fazer aqui. Pessoal, quem está com calculadora, vamos fazer o cálculo, mesmo que fez na mão, para aprender. Primeira coisa, tem que limpar a calculadora. Vai falando, porque sem olhar F. Ó, para limpar a calculadora. F. CLX. Isso daqui para limpar a calculadora. Por que tem que limpar a calculadora? Por causa da memória. Vai, pessoal, vamos lá. Falta 5 minutos. Vamos lá. Por que tem que limpar a calculadora? Por causa da memória. Você vai digitando, cada tecla que você coloca fica armazenado. Então tem que limpar. Limpou. Daí ele colocou 125, 440 e teclou CHS. Espera aí. Por que CHF? Ele colocou negativo. Toda vez que você tem 2 fluxos, um de entrada e um de saída, um tem que ser negativo, porque é a lógica da calculadora. Então, quando ele colocou 125 CHS, vai ficar negativo. Certo? Depois, FV. Olha lá, FV. FV. A nossa fórmula é a mesma da calculadora. É a mesma. Depois. Depois, 12i. Mas por que não colocou 0,12? Porque a calculadora entende que é percentual. Tá? Então é 12i. Depois. 2N, que é o período. 2N, mesma coisa. E daí põe para calcular. Calcular o quê? O PV.
Isso daqui vai dar quanto na calculadora? 100 mil. Oi? Deu um pouco diferente? Não é para dar, porque não vai ter... Sim. Pessoal, tem outras formas de fazer na calculadora também. Essa daqui é uma delas, tá? Tranquilo esse daqui? Tranquilo? É isso que cai de matemática financeira.